Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma parte da aula sobre o livro de Gálatas. Lembrando que nós estamos estudando o fruto do Espírito Santo. O texto base é o Gálatas 5, de 22 a 25. Nessa parte 2, nós vamos ver a aplicação da mensagem aos Gálatas. Como que a autoridade de Paulo e como toda a mensagem dele é pregada, né, aos Gálatas, toda a defesa da liberdade cristã, da liberdade, né, no caso como um todo, como que isso se aplica às nossas vidas. Bem, nesse estudo, o foco é entender, né, de onde vinha essa autoridade apostólica. Por que Paulo, ele, em vários momentos, ele defende essa autoridade, ele reafirma essa autoridade. E aí eu separei alguns 4 tópicos para a gente poder estudar hoje. Primeiro, o comissionamento divino dele, né, que está em Gálatas, no capítulo 1 e nos versículos 11 e 12. O histórico teológico, né, e toda a vida pregressa dele. Então, ele cita da onde veio o conhecimento, toda a trajetória teológica dele, qual que é a origem, né, da pregação dele, como que ele se portava quando ele tinha aquela vida, da forma como ele reconhecia, né, as escrituras, a Torá, tudo isso, e paralelo a isso, né, está agregado uma coisa a outra, também a sua vida, né, de que forma a sua vida seguia de acordo com a forma que ele entendia as escrituras, né, a letra e a lei também. A autoridade reconhecida pelos apóstolos, né, então a autoridade de Paulo, né, que foi reconhecida pelos colunas, né, chamado colunas da igreja, Paulo, João, Tiago e Pedro, né, Pedro, Tiago e João, e a missão de evangelizar os gentios. Então, a sua vocação específica, né, e seu foco, né, que Deus colocou para evangelizar os gentios. Então, vamos ver cada um deles. Primeiro, o comissionado divino. Né? Aqui são 3 versículos que mostram claramente que de onde vinha, né, e por que ele tinha essa autoridade de falar, né? Ele não titubeava, ele não fraquejava em nenhum momento, mesmo quando ele era violentamente é, proibido muitas vezes de pregar. Então diz assim, ó, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Bem, aqui já está autoexplicativo. Apenas quero citar aqui que quando ele fala que o evangelho, né, que ele recebeu não vem de homem algum, não vem de carne, não vem de origem humana, mas é uma revelação divina, né, uma revelação de Jesus Cristo. Ele está endossando, né, e tudo aquilo que ele está pregando foi recebido do próprio Espírito Santo. Então, os ensinamentos que ele estava reafirmando ali era algo que o próprio Jesus Cristo já tinha pregado há muito tempo e ele estava continuando. O que reforça mais isso é que o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus Cristo quando ele esteve aqui como homem. Então, isso fortalece ainda mais essa mensagem e esse comissionado. Histórico teológico e vida pregressa do apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 1, nos versículos 13 a 15, diz assim: Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus
me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Nesses 3 versículos incríveis, o apóstolo Paulo ele fala a trajetória dele. Então, primeiro, o perseguidor, alguém que seguia com violência a igreja de Deus. No judaísmo, ele era um que se destacava, mesmo jovem, ele destacava até mesmo daqueles mais idosos, aqueles com mais tempo, né, de judaísmo, extremamente zeloso, seguidor da lei à risca, e ele reconhece aqui que ele foi depois separado, né, que a vida dele estava escrita, né, pela mão de Deus e que ele estava separado para fazer o que ele faz hoje. E isso foi por intermédio da graça de Deus. Ele frisa isso. Capítulo 2, versículo 1 e 2. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus, no caso os gentios. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido ou um trabalho em vão em algumas versões. Bem, aqui ele já fala sobre um período em que houve o Concílio de Jerusalém, né? Então, nesse concílio, onde era reunião com os principais líderes ali da igreja, uma das pautas era a questão da liberdade e a questão da lei. Então, alguns tinham uma tendência, né, a estar ligado mais assim às obras, como Tiago, por exemplo, né, ele é muito ligado às obras, e Paulo, Barnabé, eles eram aqueles que viviam a liberdade, né, mas não uma liberdade sem responsabilidade, óbvio, né, mas eles não frisavam muito a questão das obras. Então isso acabava não chegando num consenso, né? Difícil eles chegarem no consenso porque existiam essas divergências. E com isso não se tinha também um procedimento definitivo da forma como aqueles que estavam se convertendo, principalmente os gentios, de como eles entenderem isso e como viver a vida deles a partir desse entendimento. Próximo. A autoridade reconhecida pelos apóstolos, que está em Gálatas 2:9. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e ele aos circuncisos. Aqui vocês perceberam que já é uma outra versão, aqui já é NVI. Bem, aqui também já é uma questão que fortalece, né, a autoridade do apostolado de Paulo, porque mostra que aqueles que eram colunas, né, da igreja, eram os principais ali da igreja, os fundadores, tudo, eles estavam ao lado dele, eles reconheciam a autoridade dele, né, o apostolado dele, e também qual era a missão deles ali naquela região da Ásia Menor, em todos os arredores. A missão de evangelizar os gentios, Gálatas 2, 7 a 8. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios. Então, já citei isso, mas agora sendo mais específico, aqui ele está mostrando a quem estava endereçado a pregação do apóstolo Paulo. Então ele reconhecia isso, ele sabia a quem ele deveria pregar, então mostra aqui um discernimento, uma maturidade espiritual de quem tinha errado bastante
no início, né, da sua conversão, mas que agora estava focado. Ele sabia que ele tinha que pregar a esse povo. Então, ou seja, a mensagem dele não era uma mensagem meia boca, vamos dizer assim, um termo, né? Não era uma mensagem qualquer, ele tinha se dedicado à pregação aos gentios. Então, ou seja, tudo que ele falava existia uma firmeza, segurança, confiabilidade, existia crédito naquilo que ele estava falando. Então, era alguém que sabia a quem ele estava falando e por que ele estava falando aquilo. Ah, todo a vida dele, tudo aquilo, toda a dedicação dele foi voltada a pregar para esse povo. Então, ele não estava improvisando nada, ele não estava fazendo aquilo ali de uma forma qualquer, ele não estava indo aleatório, mas ele estava sendo muito objetivo e assertivo a quem estava sendo endereçada a pregação e a revelação de Deus. Bem, agora a parte extremamente importante, né? A aplicação. Como nos dias de hoje, eu, você, né, podemos aplicar aquilo que nós estudamos aqui nesse trecho do livro de Gálatas e nesse estudo de hoje. Eu marquei aqui 4 pontos. Primeiro, eu vou ter mais sensibilidade, né, e sabedoria para reconhecer a procedência da mensagem, então compreender se a mensagem que eu estou ouvindo, seja ela no púlpito, ou seja ela numa roda de conversa, se aquilo, quando a pessoa está falando de Deus, se é uma procedência humana, um interesse puramente humano, ou ele tem realmente um interesse, uma origem divina, se vem das escrituras, se a pessoa está falando ali com interesse em agradar a Deus, ou agradar a ele próprio, ou a outras pessoas. Vou ter mais humildade para não cair no engano da autossuficiência. Isso aqui é muito sério, porque quando eu estou em alguma missão, em alguma evangelização, obra missionária, ou de evangelizar, ou eu tenho aquele objetivo de pregar, alguma coisa assim, eu tenho que ter, primeira coisa, né, a humildade de reconhecer que nada vem de mim. Né? Assim como o apóstolo Paulo, ele reconhecia e declarava isso, que tudo aquilo que ele estava ensinando não era de procedência humana, isso ele incluía ele mesmo, e mais sim de procedência divina. Isso é algo fundamental para que eu não caia nesse engano e nessa mentira, né? E isso pode ter sérias consequências, porque eu posso tomar para mim algo que não é meu, que é a palavra de Deus. E isso tem sérias consequências. Eu posso cair numa armadilha, né, que foi plantada por mim mesmo. Né? Muitas vezes o diabo ele vai potencializar isso, mas é uma armadilha que foi eu mesmo que criei. Né? 3. O amadurecimento espiritual ao discernir pessoas em que eu posso confiar. Então, da mesma forma que o primeiro, que eu tenho que ter a sensibilidade, né, para reconhecer a procedência da mensagem, aqui também ela me ensina, né, ela me faz amadurecer, a ter uma firmeza maior, a criar uma casca, né, vamos dizer assim, para discernir aquelas pessoas com quem eu estou convivendo, né, se são pessoas realmente confiáveis, no sentido de pessoas de Deus, né, como eu digo, né, são pessoas de Deus, são pessoas espirituais realmente, ou são pessoas inconstantes, né, pessoas falsas, né, pessoas que muitas vezes são superficiais, né, que muitas vezes têm a aparência de ser espirituais, mas na verdade são extremamente carnais. Né? Outro ponto aqui. O discernimento da vocação e dos direcionamentos de Deus. Então eu discerni tanto em mim como nas pessoas ao meu redor aquela vocação realmente que a pessoa tem, que se são realmente direcionadas por Deus. Né? Reconhecer aquilo que eu não se é direcionado por Deus, mas
aquilo que eu recebi de Deus, né? Eu reconhecer, eu discernir, né? Que é uma vocação dele e que eu estou seguindo dentro dessa vocação. E a partir daí eu aperfeiçoar isso a, a cada dia, lendo bons livros, lendo a palavra, ouvindo pregações realmente que provêm da palavra de Deus, né? Eu vou discernir, eu vou identificar e vou amadurecer. Eu vou alimentar isso para que a palavra, cada vez mais que saia da minha boca, ela tenha firmeza e segurança. E é isso. O estudo aqui ele é bem prático. A ideia é que todas as aulas, né, ela tenham esse objetivo de ser aulas bem rápidas, ser aulas objetivas, tá? Aqui eu deixo as referências, mais uma vez. Bem, e a mensagem final que eu quero deixar aqui, isso eu vou deixar em todos no encerramento de cada aula, é: ore, leia, pesquise, reflita, pratique. E até a próxima aula. Fique com Deus.